Meus amigos e irmãos em Cristo, nós chegamos ao tutorial 3, que corresponde aos capítulos 5 e 6, últimos dois capítulos do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus. O capítulo 5 começa mostrando que nós todos estávamos totalmente perdidos nesse mundo, porque Deus não achou nenhum justo, nem sequer um aqui na terra. E todos foram encerrados pelo pecado, todos foram condenados por causa do pecado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e Deus, como resultado, só nos podia condenar à morte eterna. Mas graças a Deus, Deus providenciou a nossa salvação. Jesus Cristo veio à terra, viveu aqui na terra como um homem, verdadeiramente como um homem, e por fim ele morreu numa cruz, derramou seu sangue precioso para a redenção dos nossos pecados, e também na cruz ele liberou a sua vida quando um soldado lhe furou o seu lado, de onde saiu sangue e água. Sangue representava a nossa redenção. Deus, então, por meio do sangue derramado por Cristo na cruz, ele nos redimiu. E a água representa a vida divina que fluiu do seu lado após a sua morte. E hoje nós não só tivemos nossos pecados perdoados quando cremos no Senhor Jesus, confessamos nossos pecados, mas nós também recebemos a vida de Deus, ganhamos um novo nascimento que está no Evangelho de João capítulo 3, quando Jesus disse para Nicodemos que quem nascer da água e do Espírito, esse sim verdadeiramente é nascido de novo, nascido de Deus. E nós então ganhamos uma nova vida e nós devemos aprender a viver agora no Espírito, não mais viver pela nossa capacidade humana. Então, na obra de Deus, nós temos muita tentação de usar nossa capacidade. Assim como Moisés, quando ele tinha 40 anos, ele foi muito bem preparado no palácio do Egito. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele teve a melhor educação naquele tempo que se podia ter, e ele era muito bom, tanto na palavra como nas obras. Ele era um homem perfeito, capacitado, humanamente falando. Todavia, quando ele saiu aos 40 anos, tentando ser o salvador da pátria para o povo de Israel, ele foi rejeitado. Ele matou um egípcio e Faraó passou a persegui-lo. Ele sumiu dali do Egito, foi parar no deserto de Midian. Ali ele serviu ao seu sogro durante 40 anos, pastoreando rebanho. Então ele já não tinha mais nenhuma esperança de Deus usá-lo novamente. Foi nesse momento que Deus lhe apareceu numa sarça, mostrando que Deus ele ainda pode usar sarça sem usar a sarça como combustível. Isto é, Moisés, quando aos 40 anos achava-se capaz de fazer algo para Deus, na verdade ele não sabia que não podia fazer nada para Deus. Mas quando chegou aos 80 anos de idade, quando ele achou que não podia mais ser usado por Deus, Deus queria usá-lo. Isso quer dizer o quê? No serviço ao Senhor, você muitas vezes é capacitado nas coisas de Deus, e você, quando chega aos 40 anos de idade, não digo idade física, idade espiritual, você às vezes pensa que você está pronto para servir ao Senhor. Você sabe que muitas vezes, quando você acha que está pronto, na verdade você não está. Quando eu era adolescente, comecei a aprender algumas coisas da ciência, e eu achei que eu era sabedor das coisas, dos mistérios da ciência, mais do que meu pai. Eu achava que meu pai era ignorante, eu sabia de tudo. Olha só que ignorante eu era. Então, é assim também nas coisas de Deus. Quando você se acha muito capaz, cuidado.
Deus ainda precisa preparar você. Aí quando chegar o momento em que você diga, não sirvo mais para o Senhor, para servir ao Senhor, nessa hora Deus diz, eu vou usar você. Por quê? Você finalmente teve a consciência de que a capacidade humana não consegue fazer a obra de Deus. Nessa hora, Deus ele quer manifestar o seu poder em cima dessa sarça, mas sem consumir a sarça, sem usar a sarça como combustível. Deus quer usar você e a mim, mas Ele quer nos usar como sustentáculo do seu poder. Assim também foi com Daniel, que interpretou o sonho de Nabucodonosor, e nós devemos aprender então a ser sensíveis à condição das pessoas, às necessidades das pessoas, cuidar das pessoas como ovelhas, não pensar que nós sabemos falar muito bem da Bíblia, mas nós precisamos cuidar de cada pessoa, das suas necessidades primárias, de orar pelas pessoas, de resolver o problema das pessoas. E como aquele bom samaritano no caminho de Jericó, ele parou e curou aquela pessoa, entregou a pessoa totalmente machucada, ferida pelos salteadores, entregou para hospedaria. E hospedaria hoje é a igreja. E você está vivendo a vida da igreja, sendo curado, e também você pode curar a outros, cuidando da necessidade das pessoas. E assim, nós chegamos no capítulo 6. Capítulo 6, que é o último capítulo desse livro, é maravilhoso. Ele mostra que Deus nos tirou daquela condição miserável de Efésios 2, Ele hoje nos está esculpindo, fazendo de nós uma obra-prima. E Deus está não só fazendo uma obra individualmente em nós, mas Ele quer fazer uma obra coletiva. Isso é muito mais difícil. Para Deus fazer uma obra em mim como indivíduo, talvez Ele tenha muitas dificuldades, mas ainda não tantas. Mas hora que Deus tem que fazer-me relacionar com outras pessoas, edificar-nos juntos, irmãos, isso é quase impossível. Mas graças a Deus, Deus é capaz de fazer isso, porque Ele é Deus. E Ele está, na cruz dele, justamente derrubou a parede de inimizade para fazer a paz entre os homens, para que nós consigamos relacionar-nos uns com os outros. E Deus quer fazer em nós uma só família, Deus quer fazer em nós um só corpo em Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e Deus quer fazer em nós uma só habitação de Deus no Espírito. Portanto, esse trabalho que Deus está fazendo em nós é algo que ninguém, até os principados e potestades do ar, que são os da força do mal, estão tentando fazer tudo o contrário que Deus quer fazer. Eles, na verdade, estão, de certa forma, zombando de Deus. Como Deus vai conseguir fazer esse grupo de pessoas tão egoístas, tão inflexíveis, tão problemático, cada um é de um jeito, não é isso? Fazer deles uma obra-prima, fazer deles uma obra coletiva, eles acham impossível. E realmente é impossível. Mas graças a Deus, Deus é Deus. E você já pensou numa coisa? Nós somos tão diferentes um do outro. Até a nossa semelhança física. Você sabe que não existem dois seres humanos idênticos. Até os dois gêmeos idênticos são diferentes. Tem impressão digital diferente, são alguns traços diferentes. Nós fisicamente somos diferentes um do outro, e muito mais na nossa alma. Não existem duas almas idênticas. Uma alma é diferente da outra. Olha só que complicação Deus nos fez. Milhões ou bilhões ou trilhões de seres totalmente diferentes, fisicamente diferentes e psicologicamente diferentes, personalidade diferente, gosto diferentes, preferência diferentes. Mas Deus, exatamente com toda essa dificuldade, Deus quer mostrar aos principados e potestades
a multiforme sabedoria de Deus. Vai se tornar conhecida diante deles agora mesmo, na edificação da igreja, né? Para que nós juntos também com todos os santos consigamos entender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade e o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Parece impossível, mas Deus está fazendo isso. E você e eu estamos envolvidos nessa obra. Portanto, vamos dar tudo de nós para servir a igreja, para servir as pessoas, servir a Deus. E enquanto nos bastidores os principados e potestades estão zombando, achando impossível, toda vez que eu e você continuamos a vivendo em conflitos, em inimizades, em divisão com as pessoas, eles estarão dando risada. Mas agora, se nós, eu e você, vivemos no Espírito, deixar que Deus nos edifique, né, em harmonia e em paz, eles vão ficar calados e Deus vai ganhar a sua glória. E no final, nós precisamos aprender a perdoar. Deus nos perdoou uma dívida impagável e agora nós muitas vezes não perdoamos ao nosso próximo. A nossa mulher, quando fala alguma coisa errada, ao nosso marido, nossos filhos, aos irmãos, às pessoas, nós guardamos muito rancor, muita raiz de amargura. Não é melhor a gente aprender a perdoar? Você sabe que quando você perdoa, você ganha uma libertação sem tamanho. E aí você vai partir para a edificação da igreja verdadeiramente, propriamente dita. Então vamos servir ao Senhor dessa maneira, com essa empolgação, entusiasmo, com a excelência e também com, né, inclusão, incluindo todas as pessoas comprometidas com essa visão, com essa missão, com esses valores. Nós vamos trazer o reino de volta, servindo e cuidando do rebanho de Deus. Amém. Jesus é o Senhor.